bem-vindos. A gente sempre no início das palestras, a gente dá uns recadinhos, tá? A Casa do Caminho, nós temos um site, chama www.casadocaminhosantana.com.br. Lá tem todas as atividades do centro, quem quiser estar se informando melhor, essas palestras também são gravadas e ficam lá como um arquivo. Então, às vezes alguém quiser ver um tema, tem sempre uma palestra lá, gravada, né, Raquel? Todos os dias a gente tem palestras e passes, tá? A gente procura deixar nos murais também, em toda a nossa atividade. Quem tiver alguma dúvida, tem sempre um plantonista aqui, né, um dirigente dos trabalhos, para estar conversando um pouco sobre a doutrina. Existe uma pessoa que faz um atendimento fraterno também, tá? Então, quem quiser conversar sobre a doutrina, quiser falar um pouquinho, conversar um pouquinho, tem sempre alguém aqui na casa, tá bom? A gente faz esses atendimentos, chega a 20 minutos antes de iniciar, então, assim, por volta de umas 25 para as 8 já tem alguém aí, tá bom? Hoje a gente tem atendido 90 famílias, né? A gente gostaria muito de agradecer a todos que têm nos ajudado. A gente, quem não sabe ainda, todo segundo sábado de cada mês a gente prepara as cestas básicas, né? Ao todo são 45 e 45. A gente prepara essas cestas básicas, essas pessoas vêm receber, a gente faz um cadastramento, vê realmente a necessidade, e elas assistem a palestra também, recebem um passe, a gente faz um lanche no sábado. Então, quem quiser comparecer, conhecer, é só vir, tá? Tem sempre um trabalho aí a fazer, tem sempre alguém precisando, né? Como nós também. E sábados à tarde também a gente faz lanches para moradores de rua. A partir das 17 horas também tem várias equipes que chegam aqui por volta das 5, começa a preparar o lanche, prepara o chocolate, né, Tereza? A gente prepara um chá no frio, né? E a gente vai levar, ali perto da estação Tietê. Então, quem quiser participar também. Uma coisa a gente gosta de falar também, né? Para a gente fazer o evangelho no lar. Quem não souber, por favor, procure algum dirigente aqui, alguém que está trabalhando aqui, que eles podem informar direitinho o procedimento para vocês. É super importante levar, né, para dentro do nosso lar um momentinho de luz, de reflexão, tá bom? E de ajuda a nós mesmos. Com relação às cestas básicas ainda, esse mês o departamento social aqui passou que a gente está um pouco carente de arroz, óleo, feijão, açúcar, leite em pó. Então, quem puder nos ajudar, a gente sempre deixa ali na frente, pode trazer 1 quilo, 2 quilos, o que trouxer nos ajuda, tá bom? Muito obrigado. E nós temos também um bingo beneficente hoje, que a gente ajuda um orfanato, né? É como se fosse uma casa irmã mesmo. Ela sempre nos ajuda, a gente acaba ajudando ela, chama COTIC, Centro Organizado de Tratamento Intensivo à Criança, Deficientes, Órfãos, Abandonados ou em Risco Social. Vai ser dia 20 de maio agora esse bingo no Acre Clube. Quem precisar de alguma coisa também, ou convites, é só falar aqui com os nossos dirigentes. O ingresso é R$25, tá bom? E com direito à cartela. Vendas de ingressos com a Sandra, a Cida e o Akio. Ok? E para encerrar nossos recados, nós também vamos fazer agora em 2018 uma viagem a Sacramento, Araxá. Tá? A Casa do Caminho está convidando todos vocês. A gente vai de ônibus, é um ônibus leito, chama Turismo Santa Rita. E tem hospedagem no Hotel Samba Viva, café da manhã, almoço, jantar, tudo incluso, tá bom? A saída é numa quinta-feira, dia 6 de setembro, às 22 horas. E retorno, 9 de setembro, às 15 horas. Quem também, né, quiser estar participando dessa viagem, é só falar com a Sandra também, tá? Ela faz as reservas. E esse tipo de atividade que a gente faz é para angariar fundos para casa também, né? A nossa casa, não é todo mundo que sabe, ela vive somente de doação. A gente não tem ajuda de prefeitura, então as pessoas que estão aqui, que acabam se cotizando, né? Mas o que é satisfatório é que no final dá tudo certo. Parece que independe da gente, da nossa vontade, né? Então eu gostaria agora de a gente, sabe, relaxando um pouquinho, fechando nossos olhos, né? Fechar nossos olhos, tentar, né, imaginar coisas boas, para a gente poder respirar um pouquinho fundo, imaginar que estamos aqui neste dia, essa amiga, essa irmã vai fazer como expositora, vai trazer essas palavras, que com a bênção de Jesus, com a bênção do nosso Pai, essas palavras podem calar no nosso coração, possam nos mostrar, quem sabe, um novo caminho, uma nova determinação.
Eu sei, Jesus, que estamos aqui diante de Ti, Pai, para receber todo o necessário, seja o alimento espiritual, seja o alimento material, enfim, Pai, que nesta noite, neste dia, a gente pode receber o necessário. Para quem sabe a gente mudar nossa rota, mudar nosso caminho, para quem sabe, Pai, a gente ainda poder cumprir nossos compromissos, que um dia a gente falou aí desse outro lado. Enfim, Jesus, com a sua misericórdia, com o seu amor, com a sua esperança, que a gente receba a paz. Que assim seja. Obrigado. Hoje você tá demais, né? Gente, o tema da palestra hoje é a mulher no mundo, né? É o texto do livro Redação Momento Espírita. E a nossa expositora hoje é a Raquel. A Raquel hoje está trabalhando demais. Seja bem-vinda. Obrigada, Maurinho. Gente, boa noite a todos. Boa noite àqueles que nos acompanham também pela internet, né? Que possamos ter um bate-papo bastante produtivo. Gente, é uma delícia falar desse tema. Eu fiz essa palestra ontem, anteontem também, e continuarei fazendo, se puder, se deixar, porque é muito gostoso. E interessante é que aqueles que acompanharam a nossa trajetória no mês de março, falando sobre a mulher, mês da mulher, vão encontrar bastante semelhança em muito daquilo que nós vamos conversar hoje. Porque não dá para falar da mulher sem falar de mãe, não dá para falar de mãe sem falar de mulher. Não é? São coisas tão intrínsecas, tão ligadas, é um vínculo que não dá para falar de uma coisa se nós não tocarmos na outra. E o que é interessante, chega a ser curioso, que a letra M, ela é quase que sublimada, né? Porque nós falamos em mulher, nós falamos em mãe, maternidade, mulher médium, né? Que é médium por excelência, mês de maio, março, mês da mulher, Maria. E Maria. Para completar, tem Maria. E muitas, e as mulheres que passaram pela trajetória de Jesus. Era Madalena, Miriam, Marta. É curioso, né? Essa letrinha M, essa letra M é bem interessante. Fica bem na história da nossa essência. Esse texto, A Mulher no Mundo, ele foi extraído da redação do programa Momento Espírita, e teve como base, fonte inspiradora, o livro Espírito da Verdade, que é um livro psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, através de espíritos diversos que foram ditando, e esse é um dos temas do livro, né, que serviu para que a redação do Momento Espírita pudesse resumir, adaptar, enfim. Não é a cópia do texto, mas serviu como base. Até há um tempo atrás, porque se nós formos pensar na trajetória e em questão de tempo, nós ficamos um pouco flutuando, porque nós sabemos que nós, espíritos que vivemos na Terra, nós temos uma cronologia a seguir. Nós temos datas, nós temos estipulação de horários, enfim, nós temos várias demarcações para que nós possamos nos organizar, senão vira uma bagunça, né? E, então, por isso, quando nós dizemos assim, há pouco tempo atrás, é porque nós também somos espíritos imortais. Há pouco tempo quer dizer um pouco antes de Jesus Cristo, né? Porque a trajetória é longa. Então, um pouquinho de tempo, quase 3.000 anos atrás, há mais de 3.000 anos. A mulher, ela tinha um papel fundamental no mundo, na vida. Era impressionante. Ela, não que ela mandasse e desmandasse, mas a influência que ela exercia era muito grande. Devido à sua natureza detalhista,
a sensibilidade, a persuasão, a percepção. A mulher influenciava de uma forma ou positiva ou negativa tudo aquilo que dizia respeito ao controle do mundo. Todos os grandes líderes de todas as nações e em todas as categorias e patentes tinham sempre uma mulher por perto. Ou era a esposa, ou era a mãe, ou era a irmã, ou até mesmo uma amiga. Sempre. Porque eram tidas como conselheiras, aquelas a quem pediam a opinião. Por quê? Porque dentro da tempestuosidade masculina perante decisões imediatas, faltava sensatez. E não eram situações fáceis, eram situações de comando e decisões que tinham como consequência a vida de muitos. Então, aqueles mais sensatos e ponderados chegavam a conversar isso com as suas companheiras, independendo do vínculo que tivesse com elas. E sempre vinha uma opinião sensata, delicada, racional, unida a sentimento. E causava um efeito muito bom, muito benéfico. E isso sempre foi tido com naturalidade, até que alguém ou algo fez com que isso mudasse. O que estava acontecendo, gente? A mulher começou a tomar um vulto muito grande. Começou a tomar um lugar, a ocupar um lugar que, se aquilo continuasse, o homem perderia fácil. E, com certeza, foi algum homem que fez com que isso acontecesse. Vamos cortar. Corta logo. Então, começaram aquelas questões machistas. Não que o machismo não existia. Existia, mas era um tanto que soterrado. Mas aí começaram a fazer leis, normas, enfim, tudo aquilo onde a mulher não tivesse direito nenhum, nem a nada. E assim caminhou a humanidade por muito tempo. E isso também criou uma forma, criou um vulto, personificou em várias criaturas dos dois sexos. Tanto é que, com o passar do tempo, a mulher já nascia subserviente, submissa, obediente, e ocupando o seu lugar que ela sabia que era não era nem o secundário, era lá no fim da fila. E quieta. Isso, obviamente, não a impedia de pensar, mas impedia de agir. E isso foi até chegar Jesus. Porque Jesus, ele era altamente feminista. Feminista no sentido de apoiar e de dar valor à mulher. Nesse sentido. E Jesus tinha sempre junto com ele uma alma feminina. Alguém. Por quê? Porque Jesus, dentro de toda a sua sabedoria, e sabendo a que o mundo estava sendo conduzido, ele adaptava todas as suas ideias às ideias femininas, devido àquela questão da natureza feminina. A sensibilidade, saber pensar com o coração, né? E Jesus unia tudo isso aos seus ensinamentos, a tudo aquilo que ele pregava e passava adiante. A inteligência, obviamente, a sabedoria do mestre fazia com que pensassem que a ideia era somente dele. Obviamente que também poderia ser, mas com a oportunidade que ele dava à mulher, a mulher também se valorizava. Porque até então, quando Jesus chegou nessa fase em que a mulher estava no mundo, a mulher estava totalmente marginalizada, com a estima, a autoestima totalmente acabada. E Jesus veio para levantar isso. Vamos parar com isso. Porque Jesus, dentro daquela sabedoria de que espírito não tem sexo,
Hoje ela está mulher, amanhã ela pode estar homem. Hoje, esse espírito que habita um corpo masculino poderá amanhã habitar um corpo feminino. Então, vamos parar com isso e vamos começar a igualar esses valores. Esse era o pensamento de Jesus. Obviamente que ele não podia falar isso. Ele não exaltava isso, mas agia. Agia dessa forma. Né? Sempre tendo junto com ele essa companhia que acrescentava muito em tudo aquilo que ele queria dizer. Houveram passagens muito interessantes na trajetória de Jesus quanto à mulher. Né? Nós vemos a redenção de Maria de Magdala, nós vemos o caso da adúltera apedrejada, né? Todas essas passagens de Jesus. O caso das irmãs Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Não é? E um caso muito curioso, que vem bem de encontro ao que nós estamos falando, é o caso de Fotina. Fotina era uma samaritana totalmente submissa à masculinidade da época. E o que ela fazia? Ela buscava água lá em Samaria, no poço de Jacó. Né? Jacó era proprietário de um poço cujo seu filho José tomava conta, mas era denominado Poço de Jacó. E Fotina ia lá retirar a água obviamente, devia ser para levar para os homens, né? Porque os homens não iam tirar água do poço, não. Era a mulher que ia, né? Serviço para a mulher. Aí Jesus, junto com os apóstolos, chegando em Samaria, estavam com sede, com fome. Jesus parou no poço de Jacó, onde Fotina estava retirando a água, sentou na pedra ao lado do poço e, já de caso pensado, sugeriu aos apóstolos que fossem em busca de alimento, enquanto ele ia ficar ali aguardando a água. Muitos de nós podemos pensar, né? Mas que folga, né? Os outros foram buscar comida e ele ficou sentadinho ali. Não, tinha um motivo para isso. Ele queria conversar com a moça. Aí, quando ela se deparou com a figura do mestre, ele lhe pediu água, que ele estava sedento. Ela, a princípio, se assustou, se surpreendeu e, de imediato, falou: como? Vós sois judeus e eu sou uma samaritana, além de ser mulher. Além dela ser samaritana, porque os samaritanos eram praticamente marginalizados pelos judeus. Os judeus não se relacionavam com os samaritanos, de forma alguma. E ela se sentiu, assim, surpreendida. Como é que um judeu, homem, foi lhe pedir água? Porque ela podia até retirar a água. Agora, o servir, não. Por quê? Porque o samaritano, para o judeu, era considerado sujo. Então, qualquer coisa que viesse da mão de um samaritano, né, sujaria um judeu. E ela era mulher. Então, ela se surpreendeu com a atitude. Aí ele falou para ela que justamente era aquilo mesmo que ela estava entendendo. Ele queria água, e que a água viesse das mãos dela. Ela entregou a água, mas já pensou outra coisa, que ele, um homem judeu, já estava com outras intenções, né? Já estava com outras intenções. O que ele quer de mim? E ela, em outras palavras, perguntou justamente isso a ele, não é? No sentido, realmente, homem e mulher. Ele falou, não. Como a dizer, a irmã continua enganada. Não é nada disso. Não é? Vamos conversar. E pôs-se a dialogar com ela, fazendo com que ela entendesse. Esquece a água, não tem nada a ver, foi só um pretexto. Não é? Para que ela entendesse, ela como mulher, o valor que ela tinha. O que ela poderia fazer pelo seu próprio povo. Olha a tarefa que ela tinha, servindo água, levando a água. Enfim, foi aquele diálogo que acredito que tenha levado horas. Não é? Mas aquela mulher saiu daquele lugar, naquele dia, com outra valorização própria,
com outro pensamento. Embora não pudesse expor nem agir, algo mudou dentro dela. Algo mudou e foi inesquecível, obviamente, que ela passou a seguir os ensinamentos de Jesus. Óbvio, não é? Só por essa conversinha. E essa foi uma das, aliás, um dos contatos com Jesus com o sexo feminino, valorizando a autoestima, trazendo novamente a condição e toda a propriedade da mulher. Não é? Há uma frase muito interessante nesse texto que diz assim: a mulher, ela é co-criadora junto com Deus. Olha que magnífico. Ela auxilia e guarda um corpo de um espírito que está para reencarnar durante 9 meses. Deus os cria e ela guarda para que o espírito possa nascer. Fantástico, porque é uma tarefa quase que missionária, das mais difíceis. Não é fácil. Por isso é que homens e mulheres, obviamente, têm seu valor, sua função. Por isso é que nós, espíritos, precisamos experimentar o que a feminilidade e o que a masculinidade pode nos ensinar. Não é? E quando estamos com a tarefa da maternidade, nós temos essa singularidade, que é o resguardo, a proteção daquele corpo que vai nascer, trazendo a oportunidade do reencarne, do reajuste para um espírito. Então, é de suma importância. Não é? Então, a mulher é a luz preponderante para a reencarnação. Ela prepondera para que o espírito possa reencarnar. Então, isso nos traz uma responsabilidade muito grande e uma felicidade também. Né? E nós vemos no decorrer da história, não só falando de Jesus em toda a sua trajetória com as mulheres, na Grécia Antiga, tinham as pitonisas, né, que respondiam por Apolo, lá no Olimpo. Então, os consultantes, né, eles iam fazer perguntas lá no Olimpo, no monte da Grécia, onde habitava, acredita a mitologia grega, era a habitação de Apolo. E Apolo respondia a tudo aquilo que os consulentes, né, perguntavam. E quem que respondia? Obviamente não era Apolo, mas as pitonisas, as médiums, devido à perspicácia, toda aquela facilidade de ouvir os espíritos, a quem denominavam Apolo, para passar uma palavra para aqueles que procuravam. E eram mulheres. Na própria Grécia também nós tivemos Héstia, que teve uma maior repercussão em Roma, como Vesta. Né? Vesta era a deusa do fogo sagrado, aquele fogo da vida, a chama que não pode se apagar. Vesta, né, em Roma, era uma nobre, assim diz a mitologia romana, a história. Ela era uma nobre, filha de pais riquíssimos, porém ela se dedicava ao lar. Ela nunca saía de casa. Ela chegou a recusar pedidos de casamento. Ela era belíssima e, além de bela, de uma pureza e de uma bondade, né, angelical. E ela mantinha o fogo aceso da família, do lar. Era essa a tarefa dela, o que ela fazia com todo amor. E isso repercutiu para sempre, porque ela era o exemplo disso, tanto que foi consagrada como uma deusa. E após seu desencarne, enfim, no decorrer dos milênios que seguiram após isso,
As vestais, as sacerdotisas do fogo sagrado, deram sequência a essa tarefa. Mulheres, porque só uma mulher conseguiria entender o valor disso, não é? Só que tinha todo um ritual. Gente, eu fui estudar um pouquinho disso, quando eu peguei o texto, eu achei interessantíssimo. É tão bonito, é tão bonito. É um ritual que conta a história assim. Havia praticamente um concurso, era uma disputa para ser uma vestal, para ser uma sacerdotisa. Tinham que ser meninas fisicamente perfeitas, não poderiam ter nenhuma deformidade física. Belas, ricas. Tinham que ser filhas de pais casados. Enfim, tudo que a perfeição diz que tem que ser, né? Aquele modelo de perfeição. Aí, da idade entre os 6 até os 10 anos, eram escolhidas 6 garotas. Essas 6 garotas, elas iriam ficar enclausuradas, né, num retiro, numa montanha, lá em Roma, mantida por uma instituição que preservava, né, a Vesta, a deusa do fogo sagrado, e por lá elas permaneciam 30 anos. 30 anos. Os 10 primeiros anos elas estudavam. Elas eram cultas, sábias, elas estudavam tudo, de tudo. Né? Não é aquela questão, a criança entrou lá e aí? Não vai estudar? Não. E assim, estudar. E mulher, imagina, estudar. Só que naquela época, né, era a época que a mulher ainda tinha seu lugar ao sol. Foi estudar. A segunda década desse período, elas iam ter a tarefa mais difícil, que era manter aceso o fogo sagrado, que ficava lá no monte, lá nessa montanha, tinha realmente uma espécie de uma pira, onde o fogo ardia constantemente e não podia se apagar. Então, se chovesse, aquela tempestade que fosse, terremoto, enfim, elas tinham que manter o fogo aceso. Essa era a tarefa mais difícil. Por 10 anos tinham que fazer isso. E a última década dessa clausura era dedicada aos ensinamentos para as novatas. Elas treinavam as meninas que chegavam. E, a partir dali, completado o tempo, elas saíam de lá dando lugar às novas sacerdotisas. Essas criaturas, elas eram idolatradas. Era aquela coisa assim, além de celebridade, eram idolatradas. E uma vez por ano, elas desciam as montanhas e vinham para as ruas de Roma participar do Carnaval das Vestais. Era um evento assim, que vinham pessoas de todos os lugares para vê-las passar, porque elas eram aguardadas ansiosamente. Né? E conta a história lá nos textos que eu encontrei, que era de uma riqueza imensa, uma coisa linda de se ver. Né? E essas garotas, elas tinham uma honra, uma dignidade a zelar pelo posto que ocupavam, que elas aguardavam isso ansiosamente. Quando uma família bem formada aos olhos romanos tinha uma menina em casa, já era uma coisa, já era candidata. Viu? E era um disputado mesmo, uma disputa acirrada para conseguir esse lugar. Daí, gente, a mulher, sempre a mulher aí no decorrer do mundo. Vamos falar um pouco de Maria. Né? Maria, esse espírito que não era qualquer um, obviamente. Receber Jesus não foi fácil. Maria foi uma criatura, foi um espírito preservado desde sempre para receber Jesus. Então, lá nos propósitos, nas intenções da espiritualidade, onde já se previa a vinda de Jesus, ele tinha que vir de alguém, de uma categoria também, né,
a altura. Maria, desde que nasceu, ela foi preservada em todos os sentidos. Física, emocional, psicologicamente, enfim, tudo. Por quê? Ela não podia se deixar influenciar, nem contaminar por tudo aquilo de mal que houvesse no mundo. Para que a sua vibração física, para que o seu corpo espiritual não fosse atingido, porque aquilo poderia influenciar na gravidez, na sua gestação. Então, foi um preparo de isolamento já em Maria para ela poder receber Jesus. Não é fácil. É um trabalho. Né? Quando nós paramos para... Quando nós falamos assim, às vezes, então, né? Falamos da boca para fora de uma forma tão fácil, né? Então, teoria Jesus, Maria... Não, gente, não é bem assim. O negócio é bastante complexo do ponto de vista da ciência espiritual. Muito complexo. Né? E Maria, ela não teve uma vida muito fácil sendo mãe de Jesus. Porque, embora ela tivesse noção de quem era aquele menino, ela ainda não o conhecia totalmente, até quando ela começou a ver o que ele fazia. Meu filho é diferente. E todo filho diferente dá trabalho. Todo filho diferente dá trabalho. Mesmo porque ele era aquela criatura não muito obediente, mas no sentido bom da palavra, porque ele não podia muito obedecer à mãe, porque ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele tinha uma missão, né, perante a terra, perante o mundo, que não dá para obedecer muito à mamãe em algumas horas. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Mas, como se diz vulgarmente, ele sabia levar na boa, né, a situação, né? Pegar aqui, de lá e vamos, né? E a mamãe acabava compreendendo mais ou menos, nem sempre, mas ela entendia, né? Porque ela sabia que ali tinha algo diferente, E quando Jesus desencarnou, uma das últimas frases que ele usou foi perante Maria e João, que ele incumbiu, no bom sentido, Maria, de continuar a ser a mãe devotada para João, não é? Eis aqui sua mãe, este é o seu filho. Foram as palavras do mestre. João era um garoto na época, ele tinha 17 anos, né? Então ele precisava de uma mãe, e ninguém melhor do que Maria. Então, e eles viveram juntos até o final de suas vidas. Não é? Até o final da vida de ambos, estavam ali, juntos. E foi assim, segundo, né, conta-se no Apocalipse, toda a trajetória de João, junto com Maria, o ensinamento, o enriquecimento desses dois espíritos vivendo juntos. Jesus já sabia que tinha que ser assim. Já sabia, já era premeditado da parte dele que tinha que ser dessa forma. Não é ninguém melhor para compartilhar uma vida juntos do que João e Maria, como mãe e filhos. E hoje, falando de mãe, tudo isso que nós falamos, vamos lembrar de alguns detalhes que às vezes nós não paramos para pensar. A mãe, ela é a mãe dos sábios, dos professores, das autoridades, todos eles têm mãe. Os políticos, não é? Os cientistas, o poeta, todo mundo tem uma mãe. Mas a mãe também é mãe daquele infeliz que se submeteu ao crime, que está no mundo das drogas, que vivencia tudo aquilo que é de ruim e de mal. A mãe, ela está ali, ela não deixa de ser a mãe. Porém, vamos lembrar de um detalhe. Como espíritos, somos individuais. Individuais.
individuais. A mãe, ela passa para o filho o que ela pode de melhor. Nós não somos perfeitas. Nós fazemos o que podemos, dentro do nosso conhecimento e da nossa capacidade. O filho, por sua vez, tem sua própria índole e tendência. Tem o livre-arbítrio que ele segue. Às vezes, a mãe, ela se crucifica, vamos dizer assim, se martiriza pela má conduta de um filho. E qual é a primeira pergunta que essa mãe faz? Onde foi que eu errei? Será que eu fiz alguma coisa errada na educação? Às vezes sim, às vezes não. Nem sempre. Nós vemos famílias, pessoas estruturadas em todos os sentidos e que têm como filho um espírito que não tem essa estrutura, que tem fraqueza de caráter. Por que será que ele veio para essa mãe, né? Por que será? Justamente para encontrar o outro lado da moeda. Só que, às vezes, esse espírito sucumbe. Ele tem o livre-arbítrio. E a mãe fez e faz o que pode. Como nós vemos o contrário também. Também, né? Aquele filho de uma conduta irrepreensível e nós temos a certeza absoluta que não foi pela educação que aquela mãe lhe deu. Isso prova para nós, prova e comprova a individualidade do espírito, que é importantíssimo, nós não podemos deixar isso de lado, quando nós vamos pensar nessa questão, onde foi que eu errei, e nos martirizarmos, não é? Vamos lembrar sempre que mãe é missão, é compromisso, é tarefa, é difícil. E vamos fazer o melhor. Que Deus abençoe a todos nós, como mães. E quem não é, ou foi, ou será. É gostoso? Bom, a gente, nesse momento, né, realmente o assunto, né, obrigado, viu? Foi assim, dá para fazer uma aula lá. Não pessoal, é? Né? Gostosa, né? Obrigado pelas informações, não sabia um terço. Bom, enfim, essa é a hora que a gente abre para as perguntas. Alguém tem uma pergunta a fazer, a complementar esse assunto? Eu gostaria, né? Pois não, vamos lá. Tem a ver com o tema, é claro que é né, assim, uma coisa mulher, né? E eu gosto de falar uma coisa que a gente, por mais sensível que seja, como homem, nunca vai entender o que é ser mulher. Não. Eu gosto de falar, foi interessante, né? Eu vou estar dando depoimento agora para vocês, né? E eu não sabia, ou eu nunca entendi, até como homem, o que é o machismo. Porque para a gente veio tão arraizado na nossa cultura e no nosso jeito de ser que às vezes a gente nem percebe, né, pelas nossas atitudes. Então, em algum momento, se vocês puderem perdoar os homens aí, os façam. Porque nós eu me senti ignorante. Eu me senti ignorante quando eu descobri que a gente estava num bate-papo, assim, né? E até o pessoal do centro, e eu falei, realmente, a gente vem tão arraigado essas coisas, né, no homem, toda essa formação que você já vem da história. A gente, na época de Jesus, né, mulher era objeto puro, né? Não tinha voz, não tinha nada, né? Então, realmente, você vê como é arraigado. Mas eu fico feliz de hoje, eu já vejo bastante pessoas, bastante homens sensíveis. Ai, com certeza, nós temos tantos pães hoje, né? O pai que é mãe, né? Então, isso tem esse lado positivo, né? Que eu acho que é um progresso mesmo. Agora, que você tocou num ponto assim que é importante, até a gente que não conhece muito, o que é importante você falar, né, de Jesus ter vindo à Terra, qual é o esforço que é para um espírito de tanta luz, né? Ele efetivamente conseguir se encaixar nesse mundo, nessa matéria. Imagina, foi uma coisa assim. Eu gosto de dar um exemplo, é igual nós hoje, se a gente fizer um mergulho num mar e descer lá 50 metros de. Bom exemplo. De profundidade. Uma comparação você tem que ter boa. máscara, né? Você tem que Não saber preparo, você tem para poder chegar lá na escuridão, né? Então, você só falar um pouquinho, porque às vezes as pessoas
Imagina, Vamos lá, né? vamos falar sobre a isso. espírito de luz faz o que quer. E não é assim também. Não. Ele tem tanta luz que às vezes, né, se ele vir aqui, ele cega todo mundo, né? Não é Desculpa, bem assim, é não. uma coisa, Não, veio bem a calhar. Porque é gostoso falar isso também. Porque, embora não seja fácil, é algo que, quando nós paramos para pensar, nós vemos que essa trajetória, traçada passo a passo, ela é óbvia. Isso aí não é nenhuma questão de, deve ser. Não, gente, é muito óbvio. Jesus, com a sua categoria espiritual, até hoje, é o nosso grande governador da Terra, governador espiritual, não é? Ele ainda nos rege, ainda, há 2018 anos, ele nos rege. Isso para a espiritualidade não é nada. São 2018 anos, o que é isso? Não é nada. Enfim, Jesus é um espírito da esfera crística, uma esfera para lá do mundo feliz. Tá? É uma esfera elevadíssima que espíritos dessa categoria têm um refinamento que, para que eles possam descer um pouco o nível, vamos falar assim, o trabalho é imenso, porque eles precisam do quê para rebaixar esse nível de espiritualidade? Eles precisam de materialidade, porque eles não possuem nenhuma. Eles precisam... Por que materialidade? Para poder criar densidade, peso, para poder baixar. Agora, imaginemos nós, há 2018 anos atrás, o que era a Terra. E o Jesus já estava nessa categoria. Ele houve um trabalho, se eu não me engano, acho que de 1000 a 3000 anos em nossa contagem terrena para o preparo de Jesus para reencarnar. O perispírito de Jesus, perispírito que é o corpo espiritual, né, que é um invólucro, que é o molde do nosso corpo físico, que é aquilo que nós falamos quando nós vemos espírito. A gente, na verdade, vê perispírito, né, que é o perispírito que tem forma. O perispírito de Jesus, de uma categoria extremamente elevada, precisava criar essa densidade para ele poder receber um corpo físico. E ele foi ganhando, ao longo de todo esse preparo, matéria, foi sendo agregado partículas de matéria ao seu perispírito, sendo que nem sempre na primeira experiência elas eram aderidas pelo perispírito. Muitas foram rejeitadas. Gente, imaginemos o que é uma partícula de um átomo, aquelas coisas, uma molécula, para aderir a um perispírito do tamanho daquele homem, que tinha quase 2 metros de altura, para já ir moldando o corpo físico dele. Sendo que essas partículas tinham que ter o refinamento de acordo com ele, porém com uma certa densidade. Enfim, resumindo o assunto. Teve uma hora, falando isso bem, a nossa linguagem, teve uma hora que o plano espiritual falou assim, a quem lhes deu a tarefa, não dá mais. Vamos parar aqui, porque não dá mais para criar densidade nesse espírito. Foi quando ele ficou pronto para reencarnar. Então, Jesus, embora tivesse um corpo material para poder reencarnar na Terra, era um corpo material diferente. Era diferente. Não é? Ele tinha uma aparência igual, obviamente, com todo o mecanismo e organismo do nosso corpo físico, talvez até mais rude, porque naquela época nós não tínhamos um corpo físico como hoje, era bem mais primitivo, né? Mas o que transcendia da sua essência, irradiava, e todos sabiam que aquele homem era diferente. É um trabalho incrível, né? É um trabalho bem. Agora, a boa notícia, se vocês quiserem, é que a gente vai ficar igual ele. Sim, não é privilégio. Não, ninguém. Fala, Cátia.
Nossa, tem toda a razão. É lógico que nós estamos aqui para isso. Claro. Né? Concordo? Não é? É. Muito distante, mas estaremos lá. Vamos. Lívia conseguiu, por que eu não consegui? Deus me permitiu, que eu já não sou assassino nessa vida. Graças a Deus, nem eu. A gente tem que se apegar nisso, porque às vezes Gente, o progresso. eu tô aqui, eu tô atrasado. Calma, né? É que a gente não tem. Então, é o que eu penso. Quando ela fez essa palestra falando sobre as mulheres, eu pensei dessa forma, tal, de como vocês apresentam, para a gente entender, e né, ter uma passagem boa. Mas, por outro lado, eu tenho um lado assim de mulher que, usando também do bom senso, claro, que hoje eu vejo várias, e dessa evolução, porque a gente vem evoluindo e, de repente, decai de novo, passa, mas aí você consegue ver algumas mulheres que são feministas ao radical. Exagero, que nem você falou. Desculpe o machismo, o medo de se falar alguma coisa. Às vezes não é isso, é questão de você saber se colocar. Não estou com... Não, tá entendi. entendendo, né? Entendi. E, às vezes não é uma coisa assim tão ruim, porque eu acho que hoje está assim, mais para o lado de uma escravidão moral, entendeu? Do que praticamente... Moral, isso. Né? Você falou tudo. Uma escravidão moral, que é mais fácil de se dominar. Então, eu não posso me calar, apesar de ser uma casa espírita, que às vezes a gente não pode ser totalmente assim, tão bonzinho a esse ponto. A gente também tem que ver a realidade e falar. Não sei, vem de mim isso, então eu estou comentando. Como mulher, sim. Então, essa essência, além da sensibilidade, a gente tem boca para falar, a gente tem justiça. Sim. Não é aquela justiça de matar, não é isso. É você acordar para hoje. Não, ótimo o que você falou. É que nós confundimos muito a questão da bondade com a submissão. Temos boca para falar, isso mesmo. É assim que vivia, assim que agia a mulher lá na antiga história, quando ela tinha voz ativa. Você entendeu? Então, mas Jesus era assim, Jesus era enérgico. Era enérgico e firme, sem deixar de ser a bondade suprema para nós. Mas o amor, a tradução do amor, amor é ação. Amor não é teoria nem palavra, é ação. Às vezes, aquela criatura que nem cita essa palavra, nem fala, ela age com amor o tempo todo. Né? Eu tinha uma expositora de doutrina que dizia assim, quem muito fala tem pouco tempo de agir. Vamos agir. É agir. Evangelho é ação. A palavra evangelho é ação. Então, nós temos que pensar muito nisso. Não é? A questão é que nós, na nossa imperfeição, nós não temos ponderação. Né? Nós não sabemos. Né? Nós não sabemos. É onde nós extrapolamos e acabamos errando. A gente tem que trabalhar, nós temos que trabalhar isso em nós. Que condição nós temos? Condição nós temos. Mas a ansiedade, né? O mal do século XXI. Né? Nossa, isso acaba com a gente, isso acaba. Isso faz com que a gente dê um passo para trás e 10 para frente, sabe? Sem ter assimilado nada. É verdade, nós precisamos ter essa questão do equilíbrio, da autoeducação, para podermos colocar o nosso potencial todo em ação. É isso. Bem lembrado, viu, Cátia? Nós temos muitas conquistas, né? Lógico que temos. Eu gosto de me apegar nas coisas boas, sabe? Claro, lógico. Assim, eu gosto de me apegar assim em tudo, né? Eu sempre procuro. Lógico. A gente não pode ser cego também. Mas tem muita conquista, né? Claro que temos. Claro, eu costumo dizer, eu falo muito, eu tenho muito esse exemplo, até ultimamente eu nem tenho citado muito isso em palestras, porque já ia ficar muito taxativo sempre. A escravidão, gente, eu me pego muito nessa questão, que a escravidão no século XIX, né? 18, 19, enfim, todos séculos atrás, gente, era normal, era comum no século XVIII, desculpe. Era normal, hoje é crime.
Olha que evolução. Isso é uma evolução. Não é? Esses espíritos escravizados venceram uma etapa. Venceram uma etapa. A gente sabe que nunca tudo que acontece deu razão. É lógico. Olha que aprendizado, né? Mas se nós adiantamos algum passo na frente, mas eles tinham razão de ser para atravessar por isso. E teve a conversa que os povos pretos tiveram. Teve que... Já foram reis, já foram príncipes e abusaram disso. Então, conquistar a humildade. Não é? É um processo de purificação mesmo, de evolução. Né? A gente tá participando. Uma época, uma cultura, um costume traz um ensinamento Porque qualquer. não pode perder o sentimento, né? De jeito De nenhum. que Não, foi esse é... ruim, nazismo foi ruim, tem coisas que foi ruim. A gente não pode perder de vista esse sentimento, para não voltar nas gerações futuras. Exatamente. Que Desculpa, ninguém viu? volta para trás, né? Desculpa, O espírito hoje. não volta. Gente, uma boa semana para todos nós, que possamos ter assim em nossa mente sempre essa vontade de aprender para que possamos usar o melhor que nós temos, usar a nossa condição como espíritos. Que Deus nos abençoe. Amém. Que assim Obrigado, seja. viu? Desculpa a gente orar hoje. Eu gosto também sempre de falar, e é uma coisa que a doutrina espírita tem, né? Que a gente tem um tripé. É filosofia, ciência e religião. Então é um tripé. Não adianta ser só religião, não adianta ser só ciência, tem que ter filosofia, que é pôr em prática o que a gente vê nos livros, que é pegar Jesus como exemplo, porque ele deixou um monte de coisa pra gente, e a gente não precisa ser igual a ele, a gente só precisa fazer o que ele fez. É diferente, né? Porque você fala, ó, eu não sou Jesus, não vamos ser, ele é um espírito, né? Nós somos outros. Né? De anos. Você falou, É. vós sois deuses, mas até chegar Até chega, mas a gente chega. Agora, vamos pegar no que é bom. tudo passa. Jesus fala, tudo passa. Fala, tudo passa. Não se preocupa com a situação da humanidade, tudo vai passar. Eu tenho fé também. Tá? Gente, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo, né? Desculpa o horário. Eu gostaria agora que a gente, quando está aí e estamos aqui, a gente vai recebendo um tratamento do mundo espiritual. Então, agora nós recebemos nosso tratamento, recebemos palavras boas, a gente fechar nossos olhos, abrir nosso coração, que a gente possa espalhar um pouquinho desse amor, né? Que a gente possa se doar um pouquinho e vibrar. Vibrar para essas mãezinhas que se encontram atrás dos seus filhos que estão nas drogas, esse coração apertado. Essas mãezinhas também que perderam seus filhos assassinados por essas mesmas drogas, nesses presídios. Que a gente possa vibrar ainda para esses amigos, esses irmãos, essas irmãs que se encontram nos hospitais, doenças incuráveis. Que Jesus, com a sua misericórdia, com seu amor, possa levar a todos eles um momento de paz, de harmonia. Que possamos, Pai, saber que se esse for o verdadeiro ensinamento que precisamos passar, que nosso coração aceite, se resigne, Jesus. Possamos vibrar ainda para esses dirigentes desses países que se encontram em guerras, para eles terem misericórdia, para que o povo também receba a luz do nosso Pai, o amor, a paz, que receba saúde, que essas dores, Pai, dessas guerras, possa ter um momento de paz, de esperança, enfim, que possamos vibrar para os nossos antepassados, para os nossos entes queridos, vibrar para os nossos parceiros que estão nos nossos lares, para os nossos filhos, para os nossos amigos. Enfim, Jesus, que a sua paz, o seu amor, a sua misericórdia possa chegar até nós. Que assim seja. Muito obrigado, a gente aguarda agora, vamos passar para os passos, só um minutinho, tá bom? Obrigado. Obrigado, viu, Raquel?